Olá pessoal, vamos fazer aqui um vídeo com uma análise da participação dos brasileiros nas competições sul-americanas ao longo da semana, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Na terça-feira, Fluminense e Vasco entraram em campo pela Copa Sul-Americana. Os vascaínos foram no Peru e empataram em 3-3 com o Melgar, num jogo em que foi um pouco cruel com a equipe vascaína, que vencia por 3-1, estava bem no jogo, mas acabou cedendo o empate em 3-3. Num jogo em que, mais uma vez, se expõe, né, a fragilidade da defesa do Vasco com bolas aéreas. Né? E aí a gente questiona, às vezes, a estratégia dos técnicos brasileiros, e o Fábio Carille é um deles, que muitas vezes quer garantir o resultado e se entrincheira, como aconteceu no jogo, né? E aí acaba sofrendo com a pressão do adversário, que martela, e acaba conseguindo os gols para conseguir um empate, uma virada, exatamente no final da partida. Né? Um jogo em que o Vasco teve uma atuação interessante ao longo do jogo. Coutinho fez gol, Verratti fez gol, né? Mas acabou que o Vasco deixou 2 pontos no Peru. Já o Fluminense venceu o Once Caldas por 1-0, num clima mais melhor que estava antes da demissão do técnico Mano Menezes. Né? O time do Fluminense conseguiu vencer com o gol do seu artilheiro Germancano, mas a grande notícia para o time, é a contratação do técnico Renato Gaúcho. Certamente o clima do grupo será melhor, o time será mais agressivo, ao mesmo tempo em que a defesa vai ter mais dificuldades. Renato Gaúcho não é um técnico que monte defesas sólidas, né? E, além disso, é um técnico que costuma cair em armadilhas táticas dos seus adversários. Vamos ver como vai ser o trabalho do técnico Renato Gaúcho, mas a equipe conseguiu uma vitória e contra um adversário bem tradicional dentro das competições sul-americanas, o Once Caldas da Colômbia. Na quarta-feira, o Botafogo foi visitar em Santiago do Chile a Universidade de Chile, né? E perdeu de 1-0 num jogo em que o Botafogo fez um primeiro tempo interessante, mas fica claro que o time do Botafogo tem um problema na criação do seu meio-campo. Né? A saída do Almada deixou um buraco que o Botafogo não está conseguindo, por enquanto, preencher, né? Porque saiu também o Eduardo, e aí o Botafogo ficou sem o jogador para fazer a criação, né? O time está jogando ali com o Marlon Freitas, com o Gregory e o Patrick de Paula, 3 volantes, e não está muito fácil de fazer gol, ainda mais porque o Savarino, por exemplo, não jogou na quarta-feira, e o que dificulta ainda mais a situação do time do Botafogo. Algumas peças já melhoraram, né, como o atacante Igor Jesus subindo de produção, né, o Botafogo, né, acabou tendo muitas dificuldades no segundo tempo, quando a equipe deu uma cansada, deu uma baixada e acabou levando um gol e perdendo a partida. Não conseguiu reagir. A jogada foi, inclusive, uma boa bobeada, porque foi um gol de contra-ataque, né? E acabou que o Botafogo não conseguiu se recuperar na partida. Na quinta-feira, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira em São Cristóbal, na Venezuela, onde, né, o pior foi a viagem, né?
Viajar para a Venezuela, principalmente nesses últimos tempos, é complicado, e principalmente não sendo, por exemplo, a capital, Caracas, né? E sim a cidade de São Cristóbal. Mas o Deportivo Táchira é uma equipe tradicional da Venezuela, atual campeão e uma habitué nas competições sul-americanas, né? O Flamengo fez um primeiro tempo razoável, teve ali 3 grandes chances, 2 com o Luiz Araújo, numa ele chutou em cima do goleiro, na outra ele chutou para fora. O Bruno Henrique também teve uma chance frente a frente com o goleiro, tentou driblar ele, o goleiro conseguiu dar um tapa na bola, mas o Flamengo está sofrendo sem o Gerson ou a Arrascaeta, né? Situação realmente complicada ali para o meio campo. O Flamengo tenta improvisar ali com Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, né, e o Bruno Henrique, né? Mas aí o time, né, sofre um pouco em relação à criação de jogadas, né, em relação ao seu jogo, fica mais difícil de furar os bloqueios dos adversários, né? E no segundo tempo o Flamengo acabou conseguindo seu gol com o Juninho, que havia entrado, né? E aí o esquema ficou mais parecido com o jogo no Internacional. Bela jogada do Cebolinha, cruzou do fundo, o Bruno Henrique cabeceou e o Juninho de peito, né, deixou a bola bater nele para ela entrar para dentro do gol. No final da partida, já com a equipe com muitas substituições e muito descaracterizada, o Flamengo sofreu uma pressão e o time do Táchira teve uma bola na trave ali, né, de raspão, na parte de fora da trave, né? Uma bela chance que a equipe venezuelana teve. Mas o Flamengo conseguiu os 3 pontos, né, e se junta ao Fluminense como um dos vencedores, né, da semana. Todo mundo jogou fora de casa, né? Então na semana que vem todo mundo vai jogar no Rio de Janeiro, né? E aí vamos ver no Rio de Janeiro como as equipes cariocas vão sair nas competições sul-americanas, né? Bom, deixe o seu like, comente, se inscreva.